Voltamos com a notícia de frente. Antes de chamar aqui o João novamente, deixa eu dar essa notícia aqui, que é exclusiva, o secretário Gilberto Figueiredo passa aqui para a gente. Olha, ele disse o seguinte, que devemos receber entre hoje e amanhã uma nova remessa de vacina. 21 mil doses da vacina AstraZeneca, que serão todas utilizadas como primeira dose. 11.800 doses da vacina Coronavac, que serão utilizadas como primeira e também segunda dose. Deve ser assim, públicos a serem atendidos, profissionais da saúde e idosos a partir de 80 anos. Então vai baixar um pouquinho, né? Idosos agora 90, a partir de 80 anos. Observação, essa quinta remessa ainda não é suficiente para imunizar todos os idosos acima de 80 anos, assim como não completará a imunização de todos os trabalhadores da saúde. Esse quinto lote será encaminhado aos municípios assim que chegar. Notícia boa, né? Boa, mais doses ótima. Chegando, 21 mil doses da AstraZeneca, Oxford. Muito bom. E 11.800 doses da Coronavac. Chegando aqui todas para serem... Não, a AstraZeneca para serem utilizadas como primeira dose e a Coronavac como primeira e segunda. E aí vai baixar um pouquinho a idade de imunização, mas ainda não é o suficiente. Mas notícia boa, secretário. Obrigada por ter encaminhado aqui para o pessoal do A Notícia de Frente. E por falar, essa aí é Coronavac, não é isso? As duas vão chegar. Não é isso? AstraZeneca e Coronavac. 21 mil doses da Oxford e 11.800 da Coronavac. E tem uma outra informação aí, eu vi ontem no site Repórter MT, numa entrevista, né? Uma entrevista do jornalista André Michels, né? E da Ana Carla com o governador de São Paulo, João Dória, dizendo que ele, né, teria já assumido um compromisso com o governador Mauro Mendes de enviar uma parte aí, um determinado lote das vacinas que são produzidas lá pelo Instituto Butantan de São Paulo. Certo, daqui a pouco o Haroldo vai falar de vacina também, mas antes vamos voltar agora ao vivo com o repórter João Fernandes, que vai trazer os dados da Covid-19 em Mato Grosso e também medidas aí, uma medida extrema que uma cidade vai tomar para diminuir a contaminação e também me parece que o Poder Legislativo. João, tem recorde aí assustador, não é? Infelizmente, um recorde negativo, viu, Nayara? Com o número de casos de mortes. Em 24 horas, o estado registrou 43 pessoas que perderam essa batalha, perderam a vida para esse vírus, para o coronavírus. Nas últimas 24 horas, pouco mais de 1.700 novas pessoas se contaminaram com a Covid-19. A gente tem agora os números, esses números alarmantes na tela. A gente preparou uma arte para vocês acompanharem aí de casa. Dá só uma olhada. Ontem foram notificados 244.610 casos confirmados de coronavírus, isso em Mato Grosso, sendo registrados até o momento, infelizmente, 5.694 mortes. Até agora, 7.689 pacientes contaminados estão em isolamento domiciliar. 230.064 pacientes estão recuperados, o que é uma ótima notícia, né? Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 322 pacientes internados em UTIs públicas e 328 em enfermarias públicas, isto é, a taxa de ocupação neste momento está com quase 73% para UTIs adulto e 37% para enfermaria adulto também. Esses são os números assustadores do estado, registro feito das últimas 24 horas. Como você falou, né, Nayara, em Nova Chavantina, para tentar conter o avanço da Covid-19, o prefeito de lá, o João Machado Neto, ele proibiu a venda e o consumo de bebida alcoólica, isso a partir desde ontem na cidade. Essa lei seca, como eu disse, ela começou ontem, vai até o próximo domingo, mas ela pode ser prorrogada. Nova Chavantina, ela tem classificação de alto risco de contaminação, isso já há 15 dias, o que preocupa demais. E também
Para tentar evitar novos contaminados, a gente está aqui bem em frente à Assembleia Legislativa, a Assembleia de Mato Grosso deve decretar o lockdown, ou seja, o fechamento total da Casa de Leis com suspensão das atividades presenciais. A informação foi dada pelo atual presidente aqui da Assembleia, Eduardo Botelho. No entanto, com a mudança na mesa diretora, ontem pode haver alguma mudança na medida restritiva. Abre aspas, deve ser decretado lockdown na Assembleia porque estamos com muitos casos de Covid. Aqui é um ambiente muito fechado e de muita circulação, fecha aspas, palavras do atual presidente Botelho. Atualmente, o deputado Valdir Barranco, do PT, está internado em um hospital particular em São Paulo, na capital paulista, por causa de complicação do coronavírus. A gente vê que a todo momento aqui, já logo cedinho, tem funcionário, tem gente chegando aqui à Assembleia, como o próprio presidente falou, é um lugar fechado, com muita gente e de alto risco. Vários outros parlamentares, várias outras autoridades políticas já foram contaminadas, inclusive, como eu falei, tem um político, ele está internado em São Paulo, ou seja, esse lockdown deve ser anunciado nas próximas horas. Tamanha a preocupação de contaminação aqui também na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, viu, Nayara? Obrigada, João, pelas suas informações. Pois viu? eles fecham a Assembleia, decretam lockdown lá, mas os ônibus podem ficar superlotados. Não é adianta isso? de nada, não é isso? né, Lúcio? Não é? É. Não, lá eles fecham, lá tem lockdown, né? Tudo bem, a Assembleia não tem como intervir. Então a gente acho chama que a não, Câmara, né? A Assembleia não pode intervir no transporte coletivo de Cuiabá, não é isso? Mas o poder público aqui em Cuiabá precisa intervir. Precisa enquadrar as empresas de ônibus, né? A população, os trabalhadores que levantam de madrugada para ir trabalhar, para ir ao médico, né? Sei lá, para desenvolver as atividades do dia a dia, não podem ficar, essas pessoas não podem ficar expostas a todo esse risco. Não é isso? Isso, e daqui a pouquinho a gente vai falar dessa troca de presidência que aconteceu ontem à noite, não é mais Eduardo Botelho, mas tem matéria, agora é Max Russo, a gente vai trazer a matéria completa depois do destaque do Haroldo, que é sobre vacina, né, Haroldo? Essa notícia boa que o Gilberto Figueiredo nos trouxe agora, de 32 mil doses, somadas as doses da Coronavac e Sinovac e da AstraZeneca, sem dúvida alguma, é mais, né, um esforço, mais um grupo que será vacinado tanto em primeira dose como em segunda dose. Mas é importante ressaltar também que aquele impasse da Pfizer no Brasil, com relação à compra, que não entraram num acordo com relação à compra da vacina da Pfizer, já existe um projeto foi encaminhado ontem um projeto pelo Rodrigo Pacheco no Senado, pedindo para que realmente o governo aceite e acate a responsabilidade sobre a questão dos efeitos colaterais da vacina Pfizer. Se responsabilize, que o governo se responsabilize da mesma forma com que 69 países acabaram aceitando esta cláusula colocada pela Pfizer, né? Caso isso seja aprovado, nós teremos a Pfizer, que já foi aprovada pela Anvisa como uma vacina que pode sim ser vacinada, ser aplicada no Brasil em massa, diferente do caráter da modalidade de aprovação da Sinovac, Coronavac e AstraZeneca, que está em caso emergencial, né? Ela foi amplamente aprovada pela Anvisa, essa vacina da Pfizer, ela tem 97% de eficiência para sintomas e 93% para casos graves, e a gente espera que realmente ela possa ser aprovada e nós teremos então 3 vacinas sendo disponibilizadas aqui em nosso país. Podemos ter mais vacinas, inclusive dentre elas uma vacina brasileira, legítima, a partir do mês de junho, fabricada pelo Butantan, enfim, do Instituto Butantan. Podemos ter outra vacina também, que é a Sputnik V, que já está em processo de negociação também com o governo brasileiro. E agora, ontem, o Supremo Tribunal Federal liberou para que estados e municípios possam adquirir essas vacinas, desde que o Plano Nacional de Vacinação, de Imunização, não cumpra com a sua meta, ou seja, não tenha doses suficientes. O governo, o estado e o município poderão adquirir as vacinas, assim como a iniciativa privada. Existia um projeto, foi apresentado um projeto de lei lá atrás,
pedindo, inclusive uma reunião importante com o presidente Jair Bolsonaro, por algumas empresas multinacionais que estão presentes no Brasil, na área da telefonia, indústria automobilística, né? Que estavam pedindo, sobretudo, a aquisição destas vacinas. O presidente Jair Bolsonaro falou que era completamente a favor, desde que fosse aprovado no Congresso Nacional. E agora, de certa forma, com essa autorização do Supremo Tribunal Federal, certamente nós teremos vacinas na iniciativa privada, mas com uma condicionante. Se, por exemplo, uma determinada clínica ou um consórcio de clínicas, né, de empresas privadas queiram comprar as vacinas, 50% dessas doses de vacinas precisam necessariamente ficar no Sistema Único de Saúde, no Sistema Público de Saúde. E as demais doses poderão ser aplicadas nos colaboradores e funcionários das empresas. Então, o que eu trago, o que eu acho que é a leitura que eu sempre tive com relação às vacinas, é isso, né? Nós temos agilidade e celeridade no processo de liberação das vacinas o mais rápido possível, abrir para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada possa ter vacina também, estados e municípios tendo vacina, todas essas vacinas, primeiramente, chancelada pela Anvisa. Uma vez que bateu o carimbo da Anvisa, certamente nós teremos mais doses. Com todas essas doses, o Brasil tem 23% de mais eficiência logística e distribuição que outros países. No mundo, o Brasil é um dos melhores países com relação à questão de distribuição e logística e vacinação, por que não dizer também, e vacinação, uma vez que a vacina esteja disponível. E é isso que está faltando. E eu espero que o governo federal tenha expertise e, na medida que não tem expertise, agora libera estados e municípios para que isso aconteça. Então, certamente, nos próximos meses, o cenário, Lúcio, da pandemia no mundo já deu uma estabilizada na Europa e nos Estados Unidos, né? Não tem crescimento, ela está estabilizada e nós temos mais pessoas vacinadas do que contaminadas. Isso é um bom sinal. O que preocupa hoje são as variantes. As variantes é que preocupam muito os cientistas, porque não se sabe ainda de que forma uma nova vacina poderá chegar para tratar isso. Eu escutei de uma patologista que foi entrevistada pelo programa Tribuna, a doutora Natasha Slesarenko. Isso, ela falando que o que se tem de estudo ainda não se pode comprovar a eficácia das vacinas em relação às variantes. Nem dessa, sim. Mas a Coronavac deve ser a que responde melhor por conta da formulação dela, porque ela trabalha o vírus inativo, diferente da Pfizer e da Oxford, que são as outras duas vacinas aprovadas no Brasil. Segundo a Slesarenko, né, a Natasha Slesarenko, filha da série Slesarenko, eu né? não sabia. Sim. Ela tem 3 filhos, né, inteligentíssimos, os 3 são todos meus amigos de longa data, né, extremamente competente. Extremamente competente. Muito. Sim, muito. Uma profissional primeira super linha. reconhecida. Reconhecida em primeira linha, muito, entendeu? E fala claramente. Sim, sem dúvida. Ela disse, e eu acabo aprendendo com ela, né, essas coisas, né, existem no mundo 1000 variantes desse Coronavac Covid-19, né? No Brasil tem 3, que são as mais preocupantes. E os cientistas pairam no ar inúmeras dúvidas com relação às variantes, né? Sabe-se, inclusive, que as farmacêuticas já noticiaram, dizendo o seguinte, olha, para uma variante determinada do coronavírus, a gente precisa de pelo menos 90 dias para calibrar uma vacina para poder atender exatamente esta variante. É isso que preocupa. Se nós nem demos conta ainda de vacinar 4, 5% da população brasileira com esse tipo de vírus, imagina com uma variante, uma em cima da outra, quer dizer, o vírus corre mais rápido que a gente, está entendendo? Corre mais rápido que a produção de vacina, e isso é muito preocupante. Aí você tem, claro, né, óbitos um atrás do outro por conta exatamente da falta de controle. E algumas variantes podem até não ser mais letais do que a original, né? Mas com uma força, um poder de transmissão gigante. Muito maior, é isso que os infectologistas têm colocado. E sobre a vacina, né? O que o Supremo Tribunal Federal decidiu, me parece que foi ontem, né? Autoriza os prefeitos e os governadores também a adquirir as vacinas se o Ministério da Saúde não cumprir aquilo que foi combinado com os governadores, né? Porque os governadores, o seguinte, vendo lá a demora, né, do governo federal, do Ministério da Saúde, não mexia o corpo, foram lá e cobraram. Aí o ministro apresentou um plano. Não, o plano é isso aqui, aí estabeleceu lá um cronograma,
nós teremos tantos milhões de vacinas, e aí o que o Supremo Tribunal Federal decidiu foi o seguinte: olha, se o Ministério da Saúde não cumprir o que ele combinou, os prefeitos e os governadores poderão fazer a aquisição direta das vacinas. Então é o seguinte, então o Ministério da Saúde daqui para frente tem que mexer o corpo e fazer cumprir, né, o cronograma que foi combinado de vacinação que foi combinado com os governadores. E no ambiente de vacinação, no caso da Pfizer, se esse projeto de lei for aprovado do senador Rodrigo Pacheco, de que o governo assuma a responsabilidade sobre as consequências da aplicação da vacina Pfizer no Brasil, né? Dentre as cláusulas, inclusive foi muito questionado nos Estados Unidos, que olha que tem uma estrutura de saúde violenta nos Estados Unidos, né? É preciso que se tenha no ambiente de vacinação um desfibrilador, né? Alguns equipamentos específicos, sabe, para que realmente a vacina possa ser aplicada. Você precisa ficar até 30, 40 minutos no local, aguardando para ver se você tem alguma reação à vacina por conta de alergia, esse tipo de coisa. Enfim, existe não é tão simples assim. Olha, gente, deixa aí a participação para a gente chamar a matéria aqui da nova do novo presidente, né, na nova mesa diretora da Assembleia. O pessoal aqui criticando muito o lockdown da Assembleia, viu? Em lockdown, os deputados e vereadores, no caso só deputados, devolvem a verba indenizatória, visto que não estão tendo gastos, não há o que indenizar. É o Júnior de Rondonópolis. E aí, difícil essa pergunta, Lúcio? Não, a pergunta a resposta deveria ser facílima de responder. Não, né? Difícil é a resposta, né? Aí é o seguinte, acho que é outro lockdown, né? É outro lockdown. Deputados que têm dinheiro para ir para São Paulo, se tratar, fecha. Os usuários do transporte coletivo podem se contaminar, afinal, temos metropolitano. Nós tivemos dono do hospital que foi para São Paulo, você tem uma A ideia? Assembleia fecha, eles podem, né? E na Sinfra, Seduc e outras secretarias, esses deputados rezam todos os dias para cair no colo uma desculpa para não trabalhar. Cada um vai repousar nas fazendas, chácaras, descansa em paz, senhores deputados, até a próxima eleição. Diz aí a nossa telespectadora. O pessoal chateado com isso. E essa questão da verba indenizatória é um ponto importante dessa discussão. Vai entrar em lockdown, porque o pessoal que entrou em lockdown do comércio ficou sem dinheiro. E aí? Primeiro, com relação a essa questão da verba indenizatória, né? O óbvio seria reter a VI de todos os deputados por conta exatamente, pelo menos no período que a Assembleia está em lockdown, proporcionalmente, porque não tem motivo algum de você receber VI por conta de uma coisa, de um trabalho que você não tá fazendo, enfim, né? Mas isso não vai acontecer. Não, mas o lockdown é só lá na Assembleia, eles vão continuar trabalhando. Vão? Não é isso? Não é isso? Não vão continuar trabalhando? Pois é, mas... Vão, não vão? Não, assim, não, isso não está decidido ainda. Né? Não vai ter o caseiro lá, na chácara? Não é isso? Não é? O Olha, lockdown é só na Assembleia. Tem que pagar o caseiro. O lockdown é só na Assembleia, não é isso? Mas a Assembleia tem um fluxo muito grande de pessoas do interior também, né? Isso realmente é problemático em relação ao Covid-19. Falando em Assembleia, por 20 votos, o deputado Maxi Russi foi eleito novo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. O pleito foi realizado após a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que cancelou a disputa anterior que determinou a saída de Eduardo Botelho da presidência. Vamos conferir na reportagem da Sêmia Mauad. A eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa contou com chapa única, denominada Valdir Barranco. A chapa contou com Max Russi como presidente, Dilmar Dal Bosco como vice-presidente, Wilson Santos como segundo vice-presidente, Eduardo Botelho como primeiro secretário, Janaína Riva como segunda secretária, delegado Claudinei como terceiro secretário e Allan Kardec como quarto secretário. Durante a votação, cada deputado colocou o voto em uma urna. Depois de cerca de 20 minutos, os envelopes então foram abertos e por 20 votos a favor, 1 voto contra e 2 votos em branco,
Max Russi, do PSB, é o novo presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Uma alegria muito grande, né? Você poder ser presidente do Poder Legislativo de Mato Grosso, poder contribuir com o seu estado em uma outra função. Confesso que eu tinha esse projeto, esse desejo, mas não esperava para agora. Então você antecipou um projeto que eu tinha para o futuro e isso me dá muita responsabilidade para poder realmente fazer o melhor, que Deus me dê sabedoria para que eu possa tomar as decisões corretas para trabalhar pelo bem da maioria dos matogrossenses. Muito se fala em continuidade. Haverá continuidade? Essa é a pergunta que fica. Não, é continuidade do mandato que deu certo. Nos últimos 2 anos nós economizamos mais de 100 milhões. Então está dando certo. Você ir para uma aventura, ir para algo que você não sabe o que vai, então a gente vai continuar fazendo essa economia. Aquilo que está dando certo vamos manter e aquilo que precisa ser mudado a gente vai trabalhar para mudar também. A nova eleição cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal, que determinou e vedou a posse nos mesmos cargos de todos os membros da mesa diretora que ocupavam o cargo nos biênios 2017, 2018 e 2019, 2020. A Rede Sustentabilidade foi quem ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no STF. Há rumores ainda que Eduardo Botelho seria o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Obrigado a todos vocês, quero agradecer a todos, indistintamente. Vai montá-los. Isso é construído com confiança. O que eu mais fiz naquela presidência foi dizer não aos senhores. Foi dizer não para todos os deputados, vocês sabem disso. Mas era um não com sinceridade, era um não sério, honesto, sem enganação, sem enrolação. É assim que tem que ser o presidente. Não posso enrolar um colega, um amigo de trabalho. É não dá para fazer. Se dá, nós vamos buscar a solução. E é assim que eu trabalhei com vocês. Nunca teve posições nessa casa, depois que assumi a presidência. Tudo que foi construído aqui foi a base de diálogo, a base de discussão, a base de convencimento. Nunca houve nada comprado aqui, nem um voto, nem nada, nem para projetos, nem para eleição de mesa. Todo foi construído na amizade, na confiança, na seriedade que vocês têm por nós e que eu tenho por vocês. Eu só tenho a agradecer. Com imagens de Evaldo Santos e apoio técnico de Elton Júnior, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Olha, e a segunda sessão ordinária remota de 2021 do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, TCE, foi realizada ontem, terça-feira, e foi marcada pelo retorno dos conselheiros Antônio Joaquim e José Carlos Novelli. A gente vai conferir agora um trecho da fala do conselheiro Antônio Joaquim. Ao longo desses mais de 3 anos de afastamento, há de ter sido vítima de uma rancorosa e maldosa trama. Tenho essa convicção hoje com clareza. De um lado, pesou a vingança ardilosa do então ex-governador Silval Barbosa contra a minha atuação sempre vigilante e fiscalizadora nesta casa, no seu governo. Apontei publicamente, através de mais de 12 relatórios, as mentiras que eram contadas para a população de Mato Grosso sobre as obras da Copa do Mundo. Daí, registrado, todos os meus relatórios, questionados duramente pelo então governador e por toda a sua equipe. Eu dizia, não vai ficar pronto. De outro lado, pesou a mente raivosa do então governador Pedro Taques, que, em conluio com seu ex-colega, procurador do Ministério da Procuradoria-Geral da República, o senhor Rodrigo Janot, não mediu consequências para livrar-se de um possível adversário nas eleições de 2018. Como me referi, no dia 29 de agosto, nesta cadeira, anunciei a minha saída para ser pré-candidato a governador do Estado. Bom, vamos aqui com essa participação, que a gente já vai para o intervalo,
E aí o pessoal está só falando, nossa, muito inocente, né, o conselheiro. O pessoal está falando aqui que foi um discurso se vitimizando e a participação dos telespectadores. Mas antes eu quero colocar essa participação aqui, ó. Bom dia, mais uma do MPE. Não saio para trabalhar sem o destaque do Lúcio, nem que eu chegue atrasado. É o Adão do Santa Rosa. Então, Adão, para você não chegar atrasado, a gente já vai para o intervalo e na volta. Você quer comentar, Lúcio? Eu quero comentar o seguinte, o ex-governador Silval Barbosa, então, agora ele tem que se explicar também, não é? Sim. Ele tem que se explicar, porque ele falou o seguinte, falou, olha, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado me extorquiram, me achacaram, me chantagearam, e aí ele apresentou uma conta lá, mais de 50 milhões de reais. Agora é o seguinte, agora o Superior Tribunal de Justiça decidiu que os conselheiros deveriam voltar, pelo menos em relação aí, tinha voltado lá o Walter Albano, aí voltaram agora o José Carlos Novelli e o Antônio Joaquim. Então é o seguinte, aí eles ficaram afastados 3 anos por quê? É tudo mentira? O que Silval Barbosa falou, né? Não tem comprovação nenhuma. Ele falou que tinha promissória, tinha isso, tinha aquilo, era tudo mentira? Era tudo mentira? Espera aí, numa delação premiada não tem que se falar a verdade? É isso? A justiça, então, concluiu que aquilo que ele disse não correspondia à verdade dos fatos? Ou seja, ele tem que ser preso de novo, então. Não, espera aí. Não, o que é que aconteceu? Não, é a pergunta o que é que faz. aconteceu? Alguém mentiu. Silval Barbosa inventou toda essa história. Alguém mentiu. Essa é a colocação. O que o Supremo está dizendo é o seguinte, olha, que se faz. O Silval está mentindo. Então, se ele está mentindo, e ele mentiu em delação premiada, ele perde todos os benefícios, ele tem que ser preso de novo. E por falar em delação, a imprensa divulgou ontem uma outra delação, né? Detalhes de uma outra delação. Do ex-secretário de Educação, Permínio Pinto, naquele escândalo da SEDUC. E aí, o Permínio Pinto, que foi secretário de Educação também, né? Ele delatou o deputado Wilson Santos por Caixa 2 na campanha de 2008. Wilson Santos, que é o segundo vice-presidente agora. Deputado estadual, né? Por Caixa 2 na campanha a reeleição dele à Prefeitura de Cuiabá em 2008. E aí, Permínio, na condição de vereador de Cuiabá, ele falou sobre quando era vereador, né? Explicou que em seu acordo não participou de diversas áreas da campanha política lá do Wilson Santos, né? Que participou, né? Na área de mobilização, infraestrutura, na parte financeira. E aí o seguinte, o que ele denunciou aqui seria um Caixa 2, né? Seria um Caixa 2 que totalizaria algo em torno de 10 milhões de reais. Inclusive, tem empreiteiras aqui, o maior número, né? O maior valor que ele cita que se refere a 2 empreiteiras, em Cominde e a 3 irmãos, né? Entendeu? Era um consórcio que prestava serviços à prefeitura e que teria doado aí 5 milhões e 900 mil reais. E exatamente nesse escândalo... Além de outras empresas e de pessoas físicas também que fizeram essas doações, segundo o Permínio Pinto, dizendo que o Wilson Santos praticou Caixa 2, aí o Wilson Santos se defende, só concluir aqui, professor, rapidinho, dizendo que sempre pautou a carreira política dele pela lisura, transparência e legalidade dos seus atos, e ele conclui dizendo que todas as contas da campanha dele foram devidamente aprovadas pela Justiça Eleitoral, sem qualquer ressalva. Naquela eleição lá, ele venceu o Mauro Mendes, não é isso? Uhum. Em 2008, quando ele foi candidato à reeleição. Nesse escândalo em qual o Permínio foi secretário de Educação à época, que envolveu exatamente o atual presidente do Tribunal de Contas do Estado, Guilherme Maluf, que de certa forma, o próprio Ministério Público amplamente disse, né, do impedimento, né, pediu o impedimento da posse do Tribunal de Contas do Estado do Guilherme Maluf por conta exatamente do envolvimento dele nesse escândalo da SEDUC aqui. E nesse escândalo da SEDUC aqui estava todo o pessoal do PSDB, né? Exatamente. Todo porque o pessoal Permínio Pinto também delatou o ex-deputado federal Nilson Leitão. E professor Haroldo, vamos que o Adão tem que trabalhar, tem que ir para o destaque do Lúcio. O sinal dela é perigo. Vamos lá, gente. Já ela apita. Agora 7 horas e 12 minutos, mais um intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.